Todo mundo tem um micro-ondas em casa. Você usa praticamente todos os dias. Esquenta comida, descongela algo rápido, resolve a vida em minutos. Mas existe um detalhe ali dentro que quase ninguém questiona: o prato girando. Ele está sempre lá, girando lentamente, como se fosse só mais uma parte comum do aparelho. E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Mas a pergunta é simples: por que ele gira? Será que é só um detalhe de design? Ou existe um motivo real por trás disso? Mas antes, já curte esse vídeo e se inscreve no canal, para não perder nada. Se o micro-ondas foi feito para aquecer comida, por que ele ainda falha em algo tão básico? E é aqui que a maioria das pessoas se engana. A explicação mais comum é que o prato gira para distribuir o calor melhor. E sim, isso está parcialmente certo. Mas isso não responde à pergunta principal, porque o problema não está na comida. O problema está no próprio micro-ondas. E ele começa com algo que você não consegue ver. Dentro do micro-ondas não existe fogo. Não existe resistência quente como em um forno. O que existe ali dentro são ondas invisíveis, ondas que se movem extremamente rápido, batendo nas paredes internas do aparelho, refletindo, se cruzando, se acumulando. Essas ondas não se comportam de forma simples. Elas não se espalham de maneira uniforme. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Elas criam padrões, regiões específicas onde a energia se concentra e outras onde praticamente não chega energia nenhuma. É como se existissem pontos ativos e pontos mortos dentro do micro-ondas. Só que você não consegue ver isso, mas a sua comida sente isso. E é por isso que às vezes acontece algo estranho. Você esquenta um prato inteiro e encontra partes geladas no meio. Ou então, uma borda completamente quente, enquanto o centro ainda está frio. Isso não é defeito. Agora, imagina o seguinte: se você colocasse um prato de comida lá dentro e deixasse completamente parado, sem girar, sem mexer, o que aconteceria? A resposta é simples e um pouco absurda. Algumas partes da comida iriam superaquecer, enquanto outras praticamente não esquentariam. Ou seja, o micro-ondas sozinho não aquece de forma uniforme. Ele nunca foi projetado para fazer isso sozinho. E é aqui que entra um conceito importante. Quando essas ondas invisíveis se encontram dentro do micro-ondas, elas criam algo chamado interferência. Você não precisa lembrar desse nome, mas o efeito disso é fácil de entender. É como se várias ondas se sobrepusessem, criando pontos de intensidade diferente. Em alguns lugares, elas se somam, e a energia fica muito forte. Em outros, elas se anulam, e quase nada acontece. Isso cria um mapa invisível de calor. E esse mapa não muda. Ele fica praticamente fixo dentro do micro-ondas. Agora pensa nisso. Se o mapa é fixo e a comida está parada, então sempre as mesmas partes vão receber calor e sempre as mesmas partes vão ficar frias. E isso seria um desastre, porque seu micro-ondas simplesmente não funcionaria direito. Ele não serviria para aquecer comida de forma prática. E é exatamente por isso que o prato giratório existe. Mas o mais interessante é que ele não foi criado só para melhorar o aquecimento. Ele foi criado para resolver um problema fundamental. Sem ele, o micro-ondas seria extremamente ineficiente e talvez até inútil no dia a dia. Você vai entender exatamente como esse movimento simples resolve um problema invisível, mas crítico. O que o prato realmente faz? Ele não está ali só para girar a comida, ele está ali para enganar o sistema, porque o micro-ondas, por si só, não consegue distribuir energia de forma uniforme, mas o prato consegue fazer algo muito inteligente. Ele movimenta a comida através dessas zonas invisíveis. Lembra daqueles pontos quentes e frios? Eles continuam lá, eles não desaparecem, mas agora a comida não fica parada neles. Ela começa a atravessar essas regiões constantemente. Uma parte que estava em uma zona fria
Depois de alguns segundos, entra em uma zona quente, e uma parte que estava recebendo muita energia logo sai daquela região. Esse movimento contínuo cria um efeito muito importante. Ele equilibra o aquecimento. Não porque o micro-ondas ficou mais eficiente, mas porque a comida não fica mais exposta sempre ao mesmo ponto. Ou seja, o prato giratório não resolve o problema das ondas, ele contorna o problema. E isso é genial, porque em vez de tentar controlar algo extremamente complexo, o sistema simplesmente muda a posição da comida. E isso deixa claro uma coisa: sem movimento, não existe uniformidade. E isso explica outra curiosidade interessante. Existem micro-ondas modernos que não usam prato giratório. Mas isso não significa que eles eliminaram o problema. Na verdade, eles apenas resolveram de outra forma. Alguns usam emissores mais avançados, outros distribuem melhor as ondas internamente, e alguns até mudam o padrão das ondas ao longo do tempo. Mas todos eles têm o mesmo objetivo: evitar que a energia fique concentrada em pontos fixos. Ou seja, de uma forma ou de outra, eles estão tentando fazer o mesmo trabalho do prato. Agora que você sabe disso, o micro-ondas nunca mais vai parecer um aparelho simples, porque aquele movimento lento, quase ignorado, está resolvendo um problema físico complexo, em tempo real, toda vez que você esquenta comida. E talvez o mais curioso seja isso: a maioria das pessoas usa o micro-ondas todos os dias, mas nunca percebe que ele, sozinho, não funciona tão bem quanto parece. Ele precisa de ajuda, e essa ajuda vem de um dos mecanismos mais simples que existem: um prato girando lentamente. Da próxima vez que você ouvir aquele barulho e ver o prato rodando, lembre disso: não é só um detalhe, é a diferença entre comida aquecida e um resultado completamente irregular.